Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí ao nosso segundo semestre e vamos começar com a primeira unidade, que nós vamos ter dois objetivos a cumprir. Vamos falar sobre períodos compostos, né? E os objetivos, né, ao final desta unidade é que a gente saiba responder às atividades propostas sobre o texto que está bem no comecinho da nossa aula. E o segundo objetivo é classificar as orações do período composto. Então, nós vamos ler o texto e depois nós vamos relembrar o que é um período composto, o que é um período simples, e nós vamos aí começar a classificar essas orações desse período composto. O jovem, o sonho, a utopia. O jovem de hoje não tem limite. No meu tempo era diferente. Aonde este mundo vai parar? Com frequência ouvimos de pessoas mais velhas frases como essas. Como era ser jovem há 40 anos? Será que os jovens de hoje são mais preparados para a vida e mais felizes do que os jovens de antigamente? O não, o sim, a felicidade. Às 10 horas em casa. Pai, tenho 18 anos. Surpreso com o que poderia ser interpretado como provável contestação, ele batia o martelo. 10 em ponto, nem um minuto a mais. Chegar de volta às 10 da noite em ponto era arriscado. O relógio do pai podia estar adiantado e o dele comandava a operação. Mesmo que o dele batesse com o da matriz, corria-se o risco da interpretação. Essa igreja, sempre atrasada. Exatamente igual a bola de futebol. Na risca, ela está fora ou dentro? Depende da posição do juiz. Ou seja, aos 18 anos, tínhamos de chegar em casa no máximo às 10 para as 10 da noite, se não quiséssemos encontrar a porta fechada. Não adiantava bater na janela do irmão. O pai ficava acordado por algum tempo, à espreita. Dormia-se na rua? Não, batia-se na porta, sabendo do caminhão que seria despejado em cima das ameaças de cortar a mesada. No meu caso, nem era mesada. Ele me dava um dinheiro de vez em quando para um refrigerante, um sanduíche. Não que fosse avarento, não tinha mesmo. Empregos? Numa cidade do interior, década de 50? Que emprego? Caixeiro do comércio e o estudo. Não havia científico noturno ainda. Claro que existiam permissões para se ficar até mais tarde, raras, em finais de semana, dias de baile, chave de casa, porque um jovem de 18 anos não tinha chave de casa. Não era costume, não se dava e pronto. Parece pré-história para o jovem de hoje, e no entanto, tais coisas aconteciam há 40 anos, o que é nada histórico e sociologicamente. As relações pai e filhos eram um misto de respeito e terror. Ninguém nunca chamava o pai de vocês, a não ser um ou outro colega invejado. De qualquer modo, suave e estranho, era o mesmo que um deputado não se referia ao outro como Vossa Excelência, mesmo sendo inimigo mortal. Pai era senhor, assim como se cumprimentava pedindo a bênção, beijando a mão, e palavrão, coisa de rua, de gente desclassificada, de marginal, de filho de lavadeira. Filho de lavadeira? Havia preconceito, de todos os lados. Havia intolerância, levava-se uma existência cinza. Quanto amigo meu pai levou tapa na boca? Porque o pai, ao virar a esquina, deu com o filho de 21 anos fumando. Exageros? Totalitarismo? Em parte sim, em parte não. Pode parecer ridículo, mas havia nisso um cerimonial de civilização. Ainda que existisse animosidade, cumpria-se um protocolo de educação, de reverência, por alguém que nos colocou no mundo. Deu educação, sustentou. No fundo, eles, os pais, continuavam com o ritual de despotismo trazido pela tradição, transmitindo o que tinham aprendido. O mundo andava devagar, não havia por que romper com o estabelecido. As coisas funcionavam, e se funcionavam mal, não havia ainda suficiente clareza e lucidez para quebrar normas que começavam a ficar obsoletas. Enfim, não se colocava em questão. Era ruim para nós? Era. Uma camisa de força, um cerco apertado constituído por nós. Era bom? Era. Ali aprendemos que a vida era assim, uma camisa de força, composta por um conjunto de nãos. Tínhamos de conhecê-los, aprender a driblá-los pela vida afora, despistá-los, superá-los com capacidade, inteligência, esforço. Evidente que o não favorecia a mentira, a hipocrisia. Atualmente, rimos quando filhas de 13 anos nos comunicam. Hoje vou dar uma festinha à noite. Sai um livro de educação sexual. Quem pode comprar para mim? P, Q, P, pô.
Tralalá, podem me buscar na festinha a 1 hora. Este uma é da madrugada, é claro. E quando se vai apanhá-las, vê-se que existem meninas que ainda vão ficar até mais tarde, porque a filha sempre reclamando. Sou a primeira a deixar as festas. Quando chegam em casa, abrem a porta porque tem chave. Todas as meninas de sua idade têm chave de casa. Mesadas semanais, ficam lendo à noite até a hora que querem. Contestam os pais, marcam festas em casa, ligam o som no máximo do volume. Sabe tudo sobre sexo. Perguntam aos pais e professores coisas que fariam um jovem. Não de 13, mas de 18. Ser expulso de casa no nosso tempo. Ao menos, espera-se que não se cometam erros infantis. Namoram, telefonam sem parar. Pedem aos pais um cigarro para experimentar. E o pai, dentro da escola moderna do consentimento, para não traumatizar, não reprimir, dá. Nossas angústias eram simples, menos existenciais e bem definidas. Concretas, doíam do mesmo modo. Havia aquela intolerância contra a qual brigávamos, mas nosso problema maior era o futuro. O que seremos? O que queremos? Vão dar certo nossos sonhos? Era a grande pergunta, porque havia sonhos. Na permissividade atual, neste final de século do sim, essas angústias se complicaram extremamente para os adolescentes e jovens. São abstratas, metafísicas, sem soluções, porque indefinidas, tênues. Nossos filhos, vivendo em meio à violência e caos, são superprotegidos, defendidos, confundiu-se liberdade com permissividade. Romperam-se os limites e eles se desconhecem, os nãos que poderiam torná-los mais lutadores, preparados até mesmo raivosos. Nem existem sonhos ou utopias, o que se quer é ter dinheiro, status, vida confortável. O não levou minha geração a uma reação de raiva e ao mesmo tempo perigosa. O não que nos traumatizou nos conduziu a dizer um sim complexo para os nossos filhos. Quem sabe eles não se sintam perdidos, sem condução, soltos no mundo, circulando sem que alguém dê um toque no cordão que nos liga, ajudando a dizer: cuidado, aí tem areia movediça? Nós não acreditávamos que nossos pais sabiam. Nossos filhos acreditam que não nos incomodamos com eles, que os abandonamos no mundo. Uma geração teve o não, a outra teve o sim. Somos felizes? Nossos filhos serão? E aí, nós vamos falar sobre períodos compostos, né? Períodos simples, vamos lembrar lá. O que é uma oração? Uma oração vão ser aquelas frases que vão conter verbos. Verbo é aquela classe gramatical que vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, período simples é quando eu tenho uma oração, ou seja, na frase eu vou ter um verbo ou uma locução verbal, tá? Lembrando que locução verbal é quando eu tenho 2 verbos, né? Normalmente eu tenho juntinhos, né? Eu tenho um verbo auxiliar e um verbo principal. E um período composto é quando eu tenho 2 ou mais orações, beleza? O período simples, né, como o nome mesmo fala, ele é simples. E o composto, ele pode ser dividido em 2 partes. Ele pode ser um período composto por coordenação e um período composto por subordinação. Eu aconselho que se vocês quiserem voltar o vídeo um pouquinho, vão anotando essas dicas que eu dou para vocês, beleza? Porque aí vocês já vão pegando um macete para aprender essa questão da subordinação e da coordenação. Período composto por subordinação. Então, subordinação, né, é quando eu tenho uma frase que depende da outra para fazer sentido. E nós vamos ter 3 tipos de orações subordinadas, né? A gente fala que são as orações coordenadas e as orações subordinadas. Nas subordinadas, onde ocorre essa questão das orações uma dependendo da outra, nós vamos ter orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. As adverbiais são as maiores, então eu considero que essas são as maiores, mas eu as considero como mais fáceis. Elas são 9 tipos de orações subordinadas adverbiais, mas são as mais fáceis, beleza? Então, vamos começar pelas orações subordinadas substantivas, né? Por que ela é substantiva? Porque ela é um pedaço, né, uma parte que falta a oração principal. Então, a gente vai ter uma oração principal e a outra vai completar, né, o sentido dessa oração principal, beleza? Por exemplo, as orações subordinadas substantivas, ou elas serão iniciadas pelas conjunções que ou se, tá bom? O se, ele vai ter várias funções sintáticas dentro da língua portuguesa, mas nesse caso, das orações subordinadas substantivas, eles vão iniciar essas orações, tá bom? O que e o se. Sabe-se, tá? Sabe-se o quê?
que ninguém é santo. Muitos dizem, tá, mas muitos dizem o quê? Que ninguém é santo. Então, a gente vai ter a oração principal, por exemplo, muitos dizem, e eu vou precisar de uma outra oração para completar o sentido dessa oração principal, que seria ninguém é santo. Então, essa que ninguém é santo seria uma oração subordinada substantiva, ou seja, é uma parte, né, que está completando o sentido da minha oração principal. E aí, essas orações subordinadas substantivas, elas podem, a oração inteira, vocês já estudaram que cada palavrinha da nossa língua, ela vai ter uma função sintática, seja ela de sujeito, objeto direto, complemento nominal, aposto, predicativo, verbo transitivo direto. E aí, quando a gente fala sobre orações subordinadas substantivas, nós estamos falando que uma oração inteira vai ter uma função sintática. Ou seja, essa função sintática pode ser de sujeito, de objeto indireto, de predicativo, complemento nominal, aposto. Então, e de acordo com essa função, a gente pode chamar essa oração subordinada substantiva de oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva predicativa, oração subordinada substantiva apositiva. Então, a gente tem várias classificações. Por que elas vai ser a oração subordinada substantiva subjetiva? Essa oração ela vai funcionar como o sujeito da oração principal. Lá na oração subordinada substantiva objetiva direta, essa oração ela vai ter a função de objeto direto da oração principal, beleza? As orações subordinadas substantivas objetivas indiretas, elas vão funcionar como objeto indireto da oração principal. As orações subordinadas substantivas completivas nominais, elas vão funcionar como complemento nominal da oração principal. As orações subordinadas substantivas predicativas, elas serão o predicativo do sujeito da oração principal. E as orações subordinadas substantivas apositivas, ela vai funcionar como aposto da oração principal. Uma dica que eu dou para vocês é que nas orações subordinadas substantivas objetivas indiretas e completivas nominais, elas podem ter a preposição de, tá bom? Só vai diferenciar porque uma vai completar o nome, né? Ela é completiva, ela completa nomes. E a objetiva indireta completa verbos, tá? E na positiva, a dica que eu dou para vocês é que normalmente ela vai ser após 2 pontos. Lembra daqueles sinais de pontuação que a gente já estudou? Então, 2 pontos, tá? Gente, então assistam a esse vídeo quantas vezes for necessário e anotem as dúvidas de vocês, viu? É muito importante vocês anotarem também essas dicas que eu dou para vocês ao longo dos vídeos, porque às vezes não tá escrito, mas quando eu falo é bom que vocês anotem. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade.